Qual foi o milagre mais importante que Jesus realizou? Ele curou cegos, aleijados, surdos, ressuscitou pessoas, enfim, ele fez muitas maravilhas. Mas qual será o milagre mais especial que ele fez? Você arrisca dizer? O que o Evangelho de João fala sobre isso? No programa de hoje, nós vamos entender qual milagre foi o mais importante do ministério de Jesus. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. De norte a sul, de leste a oeste, do Brasil, fora do Brasil, na África, em qualquer lugar, você que está conectado aqui, seja muito bem-vindo ao programa Está Escrito, a TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Muito obrigado por confiar aqui em nós, confiar aqui no programa Está Escrito e entender que temos o mesmo objetivo, que é compreender mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, não é verdade? Que a graça de Jesus, o amor do Pai esteja sobre você, sua vida, sua família, seus projetos pessoais. E fica comigo porque o programa hoje, olha, está extraordinário. Mas antes eu quero falar para você da revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você já tem? Se você já tem, sabe do que eu estou falando. Essa revista ela é profunda e vai falar com muita clareza de um dos temas mais importantes da Bíblia, que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Se você não tem e está nesse processo de querer aprender mais a palavra de Deus, deixa eu te dar uma boa notícia. Nós podemos enviar para você sem custo nenhum. Você não vai pagar nada e não é pegadinha, viu? Não tem nem taxa de embolso ou de correio ou coisa do tipo. Você vai receber no endereço que você apontar sem custo nenhum. Mas você precisa fazer uma coisa antes. Você precisa pegar o telefone agora, vai lá, pega o seu celular e liga para o número 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir, 0 operadora 12 2127 3121. Você vai falar com algum atendente da escola bíblica aqui, da Novo Tempo, e vai pedir a sua revista que o pastor Robson do programa Está Escrito disse que daria para você, tá bom? Corre lá. Se você já tem a sua, pegue, porque a gente vai usar, porque chegou a hora do quadro Responde Aí, Pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá. Pergunta aqui na tela para a gente responder nesse momento. Qual que é a pergunta de hoje? Quais são os símbolos bíblicos mais marcantes do Espírito Santo e o que eles representam? Bom, a Bíblia vai falar do Espírito Santo de muitas maneiras, né? Usando muitos e diversos símbolos para tentar expressar a profundidade da atuação do Espírito Santo. Você deve se lembrar de alguns, né? Fala que ele é visto como fogo, como água, como se fosse um forte vento, como a pomba, enfim, são muitos os símbolos. Mas o fato da Bíblia usar essa linguagem figurativa, usando metáforas para descrever o Espírito Santo, não significa que ele seja exatamente o elemento que a Bíblia usava para descrever as suas qualidades. A Bíblia também diz que Jesus é a porta, que ele é o cordeiro, que ele é o caminho, o pão da vida. E nem por isso você acha que ele é de fato uma porta, que ele é um pão, literalmente falando, né? Quando você usa recursos de linguagem como uma metáfora, você tem o objetivo de descrever uma relação de semelhança, de algo que você conhece, mas que ainda talvez a outra pessoa precise compreender numa linguagem comparativa. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui. Se você chega e diz assim, olha, a Maria Rita é uma flor, o nosso cérebro ele já vai buscar mecanismos para compreender o que a gente está querendo dizer.
E aí a comparação vai ser, olha, ele está querendo dizer que ela é delicada, que ela é perfumada, que ela é bonita, etc. Você não vai entender que eu estou dizendo que ela literalmente é uma flor. Deu para você entender? Aqui na revista O Espírito Santo, Deus dos Bastidores, você está com a sua aí? Vamos lá na página 19. Vamos dar uma olhadinha aqui na página 19 da revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Olha só que interessante. Não sei se dá para dar um zoom aqui, Mari, quem sabe? Nós vamos aqui nesse parágrafo aqui, olha, eu até fiz uma marquinha aqui para poder ler com você, tá? Olha só o que diz aqui no capítulo 3, a lição número 3. Diz assim, olha, conhecer esses símbolos nos ajudará em nossa jornada de conhecimento do Espírito Santo, ainda que nenhum símbolo, por mais rico que possa ser, consiga retratar completamente a sua natureza e obra. Então veja, o vento, ele é um símbolo poderoso do Espírito Santo, como fica lá evidenciado em João 3, o verso 8. Quando Jesus diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então veja, este símbolo representa a soberania, a invisibilidade do Espírito, que age livremente na vida das pessoas. Essa é a indicação do símbolo, da imagem. Ellen White, por exemplo, ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, olha, o Espírito Santo é uma força que opera invisivelmente, mas que pode ser percebida em suas consequências. Por isso o vento é invisível, mas você sente, né, batendo no rosto, nos cabelos. Isso vai enfatizar como que a obra do Espírito Santo vai se manifestar no processo de transformação e renovação na vida dos fiéis. Agora, o fogo é um outro símbolo que tem um outro significado sobre o Espírito Santo, que vai estar associado à purificação, ao poder. Se você puder abrir comigo na página 21 agora, página 21, você vai ler comigo aqui, olha, no primeiro parágrafo da direita, lá em cima, diz assim, olha, a razão da aplicação deste símbolo ao Espírito Santo é a sua capacidade de iluminar, de aquecer, de limpar, purificar. Por isso, a Bíblia declara que Deus é um fogo consumidor, lá em Hebreus 12, o verso 29. A santidade divina é a essência desse fogo. Deu para você entender o significado, o sentido desse símbolo. Mas tem um outro, a água. A água é um outro símbolo muito importante que representa a purificação, a saciedade espiritual. Lá em João 7, se você me acompanhar do verso 37 até o verso 39, você vai encontrar lá que Jesus está convidando todos para virem a Ele e beber da água viva que flui quando o Espírito trabalha em nós. Então, essa água, ela vai simbolizar vida eterna, renovação que o Espírito Santo oferece. Ellen White, ela também fala um pouquinho sobre esse assunto. Ela diz assim como a água é essencial para a vida física, o Espírito Santo é indispensável para a vida espiritual. Ou seja, esse simbolismo, ele vai reforçar a ideia de que o Espírito não apenas nos limpa, mas ele também nos enche, ele nos sustenta na nossa caminhada com Deus. E agora? Tem mais um aí, né? E a pomba? Você já se perguntou por que no batismo de Jesus o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba? Essa representação, ela é muito significativa, especialmente quando você vai considerar que lá nas culturas antigas, os deuses, eles eram frequentemente retratados em forma de uma águia durante os tempos de guerra, simbolizando o poder de conquista, enquanto que a pomba era associada à festividade como a Páscoa, por exemplo, no símbolo da paz, da renovação. Soltava uma pomba, símbolo da paz. Então veja, a escolha da pomba para representar o Espírito Santo vai enfatizar a presença de Deus ali no batismo, trazendo paz, esperança, reconciliação, restauração à humanidade, ao mundo, através de Jesus Cristo. Que lições extraordinárias da vida e obra do Espírito Santo, e você pode aprender muito mais se você estudar aqui essa revista. Não tem a sua ainda não?
É só você pedir, ó, tá vendo aqui embaixo? Está aparecendo no GC aqui o telefone para você entrar em contato agora mesmo e pedir a sua revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Vamos aqui para o nosso tema de hoje. O programa está escrito, ele está aqui nessa série, O Jesus de João, e nós estamos procurando entender mais sobre a vida, o ministério do nosso Salvador, sobre o olhar do discípulo amado. Então, o que você já deve ter percebido é que João vai trabalhar na sua narrativa com um simbolismo maior em cada descrição dos episódios. Ou seja, os fatos históricos, eles alcançam um significado maior do que o evento que foi presenciado. Eles vão apontar, assim, um cumprimento de um propósito divino que é muito mais amplo. E hoje nós vamos entender sobre Jesus como o pão da vida. O que isso significa? Abra aí comigo a sua Bíblia em João, capítulo 6, o verso 35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Antes da gente tentar entender diretamente essa fala de Jesus, eu quero analisar com você aqui o contexto em que ela aparece. E para isso a gente precisa entender o propósito dos milagres que Jesus realizou. Você acredita em milagres? Você acha que coisas extraordinárias, sobrenaturais, podem acontecer de fato? Se você acredita na Bíblia, você precisa acreditar em milagres. Sabe por quê? Ela vai registrar cerca de 180 milagres ao longo das suas páginas. Os milagres, de acordo com a Bíblia, eles não são a causa final. O milagre, ele não acontece para mostrar que ele é mais importante do que qualquer coisa. Eles são apenas um meio usado por Deus para revelar o seu poder. Então, ele é o meio, não o final. Os milagres vão revelar os planos de Deus. Eles vão revelar o caráter de Deus. Nos evangelhos, você vai encontrar 35 diferentes milagres que Jesus realizou. Mas entre esses, qual que seria o mais importante? Do ponto de vista literário, existe um milagre que vai ser mais importante que todos os demais. Só para você saber, tem 18 milagres que são registrados repetidamente por Mateus, Marcos e Lucas. O mesmo milagre, 18 milagres aparecem nesses 3 evangelhos. Como João foi o último evangelho que ele escreveu, que foi escrito, melhor dizendo, ele escolheu bem que milagres ele ia registrar. É por isso que ele faz questão de colocar só 7 milagres que não aparecem, são 7 milagres exclusivos ali no seu evangelho, mas ele repete um, que Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito, já tinham registrado. Agora, se ele fez questão de registrar esse um milagre de forma repetida, é porque ele entendia que esse milagre era especial. E que milagre foi esse? Então, sem gastar mais tempo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É o único milagre que aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, da perspectiva literária, esse é o milagre maior, mais significativo que Jesus realizou. Mas por que ele é tão importante? Bom, como eu já disse para você, os evangelhos, eles registram 35 diferentes milagres. Mas, na verdade, Jesus fez muitos outros. Quer ver só? João 20, verso 30 e 31. Diz assim, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja, todos os milagres registrados, eles tinham como objetivo demonstrar que Jesus é o Cristo, que ele era o Messias. De todos os sinais e maravilhas que ele fez, apenas um chamou a atenção da grande multidão. Que milagre é esse? Olha o que João escreve no capítulo 6, versos 14 e 15. Diz assim lá: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos entender melhor a importância aqui desse milagre. Jesus já tinha curado cegos, surdos, mudos, aleijados, endemoniados. Ele já havia acalmado o mar, já tinha curado a distância, já tinha ressuscitado mortos. Mas tudo que ele havia feito, apesar de ser extraordinário, não tinha impressionado as pessoas ao ponto deles perceberem que ele era o Messias. Nenhum lugar dos evangelhos, um milagre, ele despertou tanto a atenção das pessoas como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse aqui foi o único milagre que fez com que as pessoas entendessem que Jesus era o Messias. Foi a multiplicação dos pães e dos peixes que abriu os olhos das pessoas e da multidão. Agora, por que esse milagre chamou mais a atenção das pessoas? Porque somente diante dessa maravilha que os homens finalmente foram entender que ele era o Messias prometido. A resposta, ela vai estar dentro da expectativa rabínica. Os rabinos haviam ensinado às multidões que quando o Messias aparecesse, ele faria chover pão do céu. Mas por que esse milagre seria assim o responsável para identificar o Cristo? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Antes desse milagre acontecer, Jesus teve um embate, uma disputa com os judeus, e ele então foi defender o seu ministério. E olha só o que ele disse, João 5, verso 46. Ele disse assim, olha, preste atenção, porque se de fato cresceis em mim, aliás, porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então veja, a defesa de Jesus, ela passava por aquilo que Moisés havia escrito a respeito dele, ou seja, do Messias. Mas o que foi que Moisés escreveu a respeito dele, ou seja, do Messias? Deuteronômio 18, verso 15. Olha o que ele tinha escrito. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos. E olha que interessante, ele será semelhante a mim, a ele ouvirás. Veja, Moisés, ele afirmou que o Messias seria o novo Moisés. Deu para você entender? Mas em que sentido? O Cristo seria o novo Moisés porque ele faria o que Moisés fez. Então, os feitos de Moisés seriam realizados outra vez pelo Cristo. E que milagre especial Moisés realizou pelo poder de Deus? Ele curou aleijados, ele fez cegos enxergar, ele ressuscitou mortos. Esses são milagres impressionantes, mas esses milagres não eram identificadores do Messias. Somente um milagre seria capaz de levar as pessoas a acreditar que o Messias havia chegado. E quando esse milagre acontecesse, as multidões logo compreenderiam que o Messias estava entre eles. E para piorar a situação, o próprio diabo sabia desta promessa. Por isso que no primeiro encontro oficial que ele teve com Cristo, lá no deserto, você deve se lembrar, ele o desafiou a realizar exatamente esse milagre. Você se lembra disso? Mateus 4, verso 3, olha só o que o diabo falou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você consegue perceber a coincidência? Por que transformar pedras em pães era uma tentação para Jesus? Porque, como ele mesmo disse, o próprio Cristo afirmou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, os milagres de Jesus não eram realizados para benefício próprio. Ele fazia para abençoar as outras pessoas, mas era exatamente isso que o diabo queria, levar Jesus a fazer o milagre em benefício próprio. E se Jesus transformasse pedras em pães para matar sua própria fome, esse seria o argumento que ele usaria para acusar Jesus de pecado. Porque ficaria evidente, de acordo com o diabo, que Deus ele trabalha apenas para favorecer a si mesmo, em seu benefício próprio. Assim, tudo que está relacionado ao plano da graça teria chegado ao fim.
O diabo, dessa forma, teria provado que Deus é egoísta. Assim como que o diabo esperava que Jesus realizasse esse milagre, os rabinos também estavam observando. E eles implementaram na expectativa dos judeus que o Messias ia fazer chover pão do céu. Por isso que esse milagre, o mais impressionante que Moisés realizou pelo poder de Deus, foi fazer cair pão do céu. E esse milagre era um símbolo da vinda do Messias. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, Êxodo 16, o verso 4. Olha o que diz lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Esse milagre era uma ilustração muito clara da vinda do Messias a esse mundo, para saciar a nossa miséria, para saciar a nossa fome. O pão voltou a cair no deserto. A fome que o pecado trouxe, finalmente seria saciada pela graça de Cristo. Que milagre extraordinário, que façanha espetacular, que poder Jesus demonstrou aos olhos de uma grande multidão. O novo Moisés estava outra vez entre os homens. Então, rapidamente, a multidão compreendeu: o Messias havia chegado. Mas não tinha muito o que comemorar da parte de Jesus, não. Ele precisou se retirar, porque os homens não estavam demonstrando fé. Eles estavam demonstrando apenas interesses próprios, egoístas. Nunca antes Jesus havia sido tão reconhecido quanto agora. Mas por que motivo? Pelo motivo errado? Olha só o que Jesus disse, capítulo 6 de João, verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Diante do crescimento rápido da popularidade de Jesus, os líderes religiosos, eles começaram um movimento intenso de perseguição a ele. Então era necessário achar algum motivo para trazer escândalo sobre esse pretenso Messias. Então esse cenário aqui vai apresentar dois problemas. Primeiro problema da descrença dos líderes judeus. Já no final do capítulo 5, João, ele vai descrever que Jesus estava enfrentando muitos problemas da parte dos líderes judeus. No capítulo 5, verso 39 e 40, olha o que Jesus fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja, eles liam a Bíblia, compreendiam que ela testificava a vinda do Messias, mas eles não queriam ir ao Messias para ter vida. Veja, a descrença tem problema com as evidências. Ela vai achar que é manipulação. Ela tem problema com a revelação. Ela não aceita, ela não compreende a inspiração divina. Mas tinha um segundo problema, mais do que a descrença, havia a superficialidade da multidão. As pessoas queriam apenas satisfazer suas próprias vontades, os seus desejos. Eles não queriam submeter suas vontades, os seus desejos a Jesus. A superficialidade tem um problema com a prática. Sabe por quê? Ela tem o discurso, mas não a prática. Tem a teoria, mas não o dia a dia. Então veja, a superficialidade faz dos cristãos teóricos espirituais. Eles têm problema também com a satisfação. Ela é uma régua que vai medir tudo na vida. Agora, o que é pior? Pensa comigo. Se é uma pessoa que não acredita em nada das coisas espirituais, ou se é alguém que tem uma fé superficial, que não consegue se aprofundar. Esses são problemas distintos, descrença e superficialidade. Mas eles têm uma raiz parecida. Sabe qual é? Falta fé. A descrença e a superficialidade não estão muito distantes entre si. É por isso que Jesus declarou em João 6,35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede.
Existem duas coisas que as pessoas precisam. Primeira coisa que as pessoas precisam, elas precisam ir a Ele. Jesus disse, o que vem a mim. Observe que o grande convite de Jesus para as pessoas é, vinde a mim. Nós devemos ir a Jesus, não para não termos fome, mas para recebermos o alívio das terríveis consequências do pecado, para experimentar a provisão da graça. As pessoas precisam ir a Jesus. Mas elas precisam fazer uma segunda coisa. As pessoas precisam acreditar nele. Ele diz, o que crê em mim, vinde a mim. Nós precisamos ir para experimentar, mas nós precisamos acreditar. Veja, a crença é o objetivo final do milagre da multiplicação. Lá em João 6, o verso 29, Jesus diz assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Veja, a crença, ela vai ser a junção de duas coisas, da teoria e da prática. Crer significa que você escolheu ir além da conveniência. Muitas pessoas condenam os fariseus, mas vivem como eles. Dizem que são cristãos, mas não vão à sua presença. Não creem nele de verdade, fato. Saiba que o objetivo de Deus, ele é muito maior do que matar sua fome, do que saciar sua sede, do que arrancar a sua doença, para que você experimente o que de fato é a abundância que só Jesus pode oferecer. Você precisa responder essa pergunta. Jesus é o pão da vida para você? Você escolheu livremente ir a Ele? Você decide crer nele sobre todas as coisas? Ou você está apenas a uma distância segura para ver se vale a pena? Porque tudo que você tem é curiosidade, não a necessidade de se lançar aos pés de Cristo. Jesus é o pão da vida, então você precisa ir a Ele. Você precisa crer nele. E se isso acontecer, o Messias vai se manifestar intensamente em você, através de você e aqueles que estão ao redor de você. Precisa ser hoje. Precisa ser agora, nesse momento. Você aceita Jesus como pão da sua vida? Eu quero orar com você. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque Jesus veio do céu à terra para resolver o problema do pecado. Nós hoje precisamos ir, e é por isso que eu, em oração com esse amigo e essa amiga, estamos indo à tua presença. Porque nós queremos uma segunda coisa, queremos crer no Senhor. Ajuda-nos com a falta de fé, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você. Nós nos encontramos aqui outra vez na TV Novo Tempo, seu canal da esperança, no seu programa Está Escrito.